Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Primeira Epístola de Pedro 3:18. O justo morrendo pelos injustos, o justo pagando o preço que os injustos deviam pagar e não pagaram. O homem pecou e está no caminho de perdição. Como disse o apóstolo Paulo, sendo salvo mediante a redenção que há em Jesus Cristo. As pessoas tentam enganar a si mesmo, muitas, e acham que Deus vai ser bonzinho, vai nos alforriar e nos livrar do sofrimento porque Ele é bom. De fato, Deus é bom. Deus é maravilhoso porque quando Jesus ele vem morrer para os homens, é uma questão jurídica. Alguém tem uma dívida a pagar e não pode pagar. Alguém tem que pagar por ele. E foi o que aconteceu. O homem tem uma dívida com Deus, a rebeldia, a desobediência. Alguém teria que pagar. E como não havia ninguém que pudesse pagar esse preço, o próprio Deus resolveu suprir, dar alguém para pagar a nossa dívida. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses que ele cravou a nossa cédula de dívida na cruz. Nós tínhamos uma dívida e ela foi paga por Jesus. Não é que Deus foi bonzinho, é por isso que muitos se enganam. Acha que Deus é bonzinho e não é assim, porque o homem pecou e Deus o afastou do Éden, Satanás pecou e ele foi tirado do céu. Saul pecou, foi tirado do seu reinado. Ananias pecou, foi fulminado. E nós vemos casos, Abiú, Corá pecou, eles foram engolidos pela terra. Acã pecou, ele foi morto. Deus sempre foi justo e continuará sendo, mas não vai, de modo nenhum, amenizar nossos pecados porque ele é bonzinho, não. Cada um terá que pagar com a sua consequência. E Deus olhou do céu e sabia que nós não podíamos pagar, ele enviou alguém para morrer em nosso lugar. Todavia, agora, nós precisamos nos unir a ele e aceitar o que ele fez por nós. Ele morreu por nós, mas é necessário que eu aceite o que ele fez. E para que eu aceite o que ele fez, eu tenho que cumprir a palavra. Diz o apóstolo assim, e para isso ele nasceu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ele, Jesus, é o Senhor dos vivos e dos mortos. Todos aqueles que o submeterem, ele passa a ser o seu Senhor. E por isso o apóstolo João diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele só advoga a causa daqueles que entregaram a causa para ele. Onde é que está a sua causa, meu querido? Está na sua mão? Está na mão de Deus? Não. Deus enviou Jesus. Capítulo 3, 16 de João. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que a vida eterna. O resultado de uma fé genuína é entregar a vida a Cristo para que ele seja o Senhor da nossa vida. É mais ou menos assim. Conta-se a história de um homem na África. E ali estava um missionário fazendo missões. E de repente o missionário à noite ouve gritos. E ele sai com a lanterna, uma espingarda, e de repente está um leão matando o homem. E ele desfere um tiro naquele animal e livra o homem da morte. Traz para casa, trata das feridas. E ao
concluir os dias de cura, ele volta para casa. E passa alguns dias, ele chega com sua família, com os gados, bois, jumentos, e chega para aquele missionário e diz, olha, é tudo seu, inclusive até os filhos e mulheres. Mas como? Eis é que nós temos um costume aqui na tribo. Era uma nativo daquela região da África. Nós temos um costume de quando alguém é livre da morte, alguém é liberto, alguém recebe o livramento da morte por outro, ele passa a ser daquela outra pessoa que o livrou da morte. A partir de hoje, nós pertencemos a você. Então, seria isto. Jesus nos fez escapar da morte, morreu por nós, tirou o caminho do inferno, nos deu a vida. Então, eu tenho que viver agora para ele, você tem que viver para ele. Ou então você ficará sem a bem-aventurança que nos traz a redenção do seu sangue. Jesus morreu pelo homem e ele quer representar o homem, mas para isso você precisa querê-lo e elegê-lo como Senhor da sua vida. Eu e você temos que fazer isso para que nós possamos morar no céu com ele.